Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Olá, está começando o Tele Brasil Notícias dessa semana. A notícia sempre na medida certa, especialmente produzida e apresentada em nosso telejornal para você. Lembrando, você acompanha não só a nossa programação, mas também as informações e os nossos quadros em nosso telejornal, que é feito especialmente para você. Vamos começar então, chamando as nossas principais manchetes de hoje. Senado aprova 3 bilhões de reais para socorrer o setor cultural. Mulheres fazem a maior parte dos serviços domésticos. Senado aprova a proposta que incentiva a doação de alimentos a pessoas carentes. Decreto determina descarte correto de medicamentos vencidos. Aumenta o consumo de materiais descartáveis durante o isolamento social. Essas e outras manchetes em 1 minuto. Você que curte decoração, o Opalhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Opalhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Lembrando que você viu aí, antes até de iniciarmos o nosso jornal, a participação de Opalhão Artesanato, que está lá na Rua Oiapoque 89 no Brás, atendendo você. Tem também o site, que você está vendo aí, Opalhão, e você pode mandar também seu e-mail para Opalhão, que é o seguinte, opalhão@terra.com.br. Você que quer entrar em contato com o Opalhão para fazer seus pedidos, suas compras, através do WhatsApp, anote aí, 11 é o código de área aqui de São Paulo e o telefone é 95265-8256. Você ligando lá vai ter sempre aquele atendimento nota 10. Nós agradecemos o apoio de Opalhão ao nosso Tele Brasil Notícias, um jornal feito especialmente para você. E começamos o nosso telejornal de hoje falando um pouquinho sobre aquela questão de contaminação. Aonde nós, como brasileiros, realmente estamos aí preocupados, né? Será que estamos preocupados em frequentar transporte público, escolas, academias, achando que esses locais são os locais realmente de maior risco? Será que é isso mesmo? E é gozado que uma pesquisa do Senado brasileiro mostra justamente esta opinião de cada um de nós, brasileiros, sobre frequentar-se locais públicos. E justamente nesse momento de pandemia, em que alguns estão retornando ao trabalho após um isolamento social, né? E, inclusive, para a maioria dos entrevistados, os locais que têm o maior risco de contaminação são justamente transporte público, faculdades, escolas, academias de ginástica. Mas vamos observar com mais detalhes as informações dessa pesquisa para você. O Data Senado é a unidade do Senado que faz pesquisas sobre temas que estão sendo debatidos e votados no Senado. Desde o início da pandemia já foram 4 estudos. Nesta última rodada foram entrevistados 1.200 pessoas com mais de 16 anos em amostra representativa da opinião da população brasileira. O Data Senado aplica pesquisas de opinião por telefone e os resultados dessas pesquisas são encaminhados para os parlamentares para auxiliar nas votações. Dos resultados, chama a atenção a aprovação da grande maioria dos brasileiros
para o auxílio financeiro que o Senado aprovou na direção de estados e municípios. A pesquisa também mostra que a maioria da população ainda tem medo de frequentar lugares públicos. O transporte público é o lugar que os brasileiros acreditam que o risco de pegar a Covid-19 é maior. Em segundo lugar, ficam escolas e faculdades. E logo em seguida, vêm as academias. Tele Brasil Notícias. Um dos assuntos que mais preocupa a população é a questão cultural de uma nação. E aqui no Brasil, não diferente a isso, a preocupação é tanta que o Senado brasileiro aprovou 3 bilhões de reais para socorrer justamente o setor de cultura e, ao mesmo tempo, ajudando as instituições que abrigam idosos. Então, justamente nesse momento de longa permanência, os locais onde se abriga idosos estarão recebendo aí 160 milhões de reais para justamente combaterem os efeitos da pandemia que é o Covid-19. O projeto que foi aprovado é a PL 1888 de 2020 pelo Senado na última quinta-feira, dia 4 de junho. E visa proteger tanto a população idosa, que é mais vulnerável. Além disso, os senadores também aprovaram uma ajuda emergencial, exatamente, de 3 bilhões de reais ao setor cultural. Inclusive foi a PL 1075 de 2020, que foi batizada como Lei Aldir Blanc, que prevê o pagamento de R$ 600 mensais aos trabalhadores desta área neste momento de isolamento social. Vamos acompanhar. O projeto destina 3 bilhões de reais para a cultura. Os trabalhadores, sejam eles artistas, produtores ou ainda os técnicos que trabalham no setor, serão beneficiados. Eles terão o direito de receber o auxílio emergencial de R$ 600 reais por 3 meses. A ajuda chega no momento em que a maioria dos profissionais da área estão parados e com a principal fonte de renda comprometida. A arte e a cultura de um país precisam ser vistos como essenciais. A aprovação da Lei Aldir Blanc vem para minimizar o impacto da pandemia em um setor que já vinha enfrentando uma crise e que agora encontra-se em calamidade justamente porque foi o primeiro a sentir o impacto e provavelmente será o último a se recuperar dessa crise. O auxílio emergencial é uma coisa que mais é necessária para que os fazedores de culturas tenham uma maneira de viver por enquanto. Esse auxílio proposto é diferente do auxílio proposto no outro projeto. Esse não será pago da mesma forma como foi o outro pela Caixa. O recurso é repassado ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios, será pago por esses entes executivos aos nossos trabalhadores da arte e da cultura. E a fonte de recursos também é outra. E também não serão cumulativos, ou seja, aqueles que estiverem recebendo o auxílio emergencial que já está sendo pago pela Caixa não fará jus a esse auxílio. Adotar medidas que ofereçam o apoio necessário para que o segmento cultural possa superar as árduas condições trazidas pela pandemia é um dever do Estado para preservar a cultura em todas as suas facetas e expressões, que constituem, indubitavelmente, um dos maiores patrimônios da nação brasileira. Espaços culturais também serão socorridos, recebendo um benefício que pode variar de 3 até 10 mil reais. Nós temos, em média, mais de 1 milhão de empregos direto a partir da cultura. Em 2016, só para se ter uma ideia, a parte cultural deu uma contribuição com imposto de mais de 10 bilhões de reais. Então, você vê o quanto isso impacta a economia do nosso Brasil. Outra ajuda aprovada pelos senadores é a que destina 160 milhões de reais da União para as instituições de longa permanência para idosos. A fórmula para a divisão do dinheiro será definida pelo Ministério dos Direitos Humanos, considerando o número de idosos atendidos em cada instituição. Além de salvar vidas, o uso dos recursos para prevenir a disseminação de novos coronavírus em instituições que atendem idosos
tenderá ainda a ajudar a reduzir a utilização de leitos nos hospitais, inclusive caras e escassas UTIs, economizando, portanto, recursos públicos e salvando mais vidas. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, a notícia sempre na medida certa. E lembrando que a sua participação acontece pelo nosso Facebook, que é Tele Brasil Notícias. Você também pode mandar seu e-mail para telebrasilnoticias@gmail.com. Vamos falar agora do nosso dia a dia em nossos lares. Você aí geralmente tem alguns medicamentos em casa. Aí o medicamento venceu. Existe algum lugar correto para destacar, para se a gente jogar fora, sim, descartar esse medicamento? Um decreto determina descarte correto de medicamentos vencidos. E ele foi assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e regulamentou a chamada logística reversa de medicamentos. O que vem representar isso? As drogarias e as farmácias agora terão que receber de volta sobras ou medicamentos, inclusive vencidos, e destinar os produtos para que sejam descartados da forma correta. Vamos observar mais essa informação que é importante para o nosso lar. As constantes crises de alergia obrigam a Ana Paula a comprar sempre diferentes medicamentos, mas a cada compra, um pouco acaba sobrando. Ela conta que guarda em casa o que sobra porque não sabe o que fazer com o material. Eu realmente não sei onde eu tenho que descartar ele e eu acabo descartando no lixo mesmo, porque eu não tenho essa informação. E você, sabe como descartar as sobras ou os medicamentos vencidos? Nesta sexta-feira, por meio de um decreto, o presidente Jair Bolsonaro regulamentou como deve funcionar esse fluxo por meio da política reversa de medicamentos. As drogarias ofereceriam um espaço nas lojas para que o consumidor final fizesse o descarte desse medicamento e as distribuidoras de medicamentos ficariam com a incumbência de recolher esse material nas drogarias e dar o descarte final. Ou eles vão incinerar, ou eles vão devolver esse material para os laboratórios. 120 milhões de brasileiros serão inicialmente atingidos pela medida em todos os estados. Os custos do descarte serão divididos pela cadeia farmacêutica. A nova política deve contribuir para o destino dos resíduos sólidos no Brasil. Todo o setor está de acordo, todos se mobilizaram. Eu tenho a impressão que esta é uma conquista sob a ótica de meio ambiente sem precedentes. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, o nosso jornal de sempre, né? Semanalmente, com informações novas e também aqueles fatos que aconteceram durante as outras semanas. Quero agradecer a sua audiência, você em todo o Brasil, você em outros países. Lembrar aí das nossas redes de emissoras que retransmitem a nossa programação através da cadeia da TV Cinec e mais ainda, você que nos assiste aí através também de outros mecanismos que hoje são possíveis. Bom, você viu aí, o Palhão está sempre aqui conosco e não esqueça, você quer fazer seu pedido diretamente ao Palhão Artesanato, o telefone, o WhatsApp para você fazer o pedido é o seguinte: 11 95265 8256 e eles vão entregar o produto até você, para você que vai fazer seu pedido, mas você já pode, inclusive, estar visitando a loja que agora voltou-se ao normal, né? Então aí você faz as suas compras, escolhe seu pedido, busca aquela matéria-prima que só o Palhão tem para oferecer a você. Vamos falar agora da nossa família, do nosso lar. O que tem acontecido com o isolamento social? Ele tem causado conflitos entre casais. Pode causar. E justamente durante esta pandemia, muitos casais estão se vendo obrigados a justamente estarem convivendo, um convívio bastante prolongado, juntos ali, né, por longos períodos.
Para alguns, isso acaba reforçando o desejo da separação. Exatamente. E isso reflete um aumento nas buscas hoje de divórcios nos sites de pesquisas. Mas especialistas sugerem que o momento exige o quê da nossa parte? Calma, antes de tomarmos qualquer decisão. Sim, antes de tomarmos qualquer decisão, pense, reflita e veja essas informações também para você. As buscas pela expressão divórcio online gratuito cresceram quase 10.000% entre os dias 13 e 29 de abril, período em que foi feita a pesquisa pelo Google. Os escritórios de advocacia também notaram aumento nas consultas para a separação. O divórcio já vinha crescendo bastante antes da pandemia. A cada 3 casamentos, um terminava em divórcio. Obviamente, a pandemia ela aumentou o conflito entre os casais, fez com que eles convivessem mais. É uma das causas mesmo desse aumento do divórcio. Desde o fim de maio, já é possível fazer divórcio pela internet. A regra se aplica a casais sem filhos menores ou incapazes e que tenham consenso na separação. Para fazer esse processo, é necessário um advogado ou um defensor público, no caso de quem não tiver condições de arcar com os custos. Você procura o cartório e ele vai orientar o casal que quer se divorciar. Eles vão entrar numa plataforma, que é essa plataforma, que é do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, e vai ser feita a videoconferência para ser gravada a manifestação de vontade das partes. Mas para quem ainda está confuso se o estresse é da relação ou da pandemia, ouça o que diz essa antropóloga. Não é agora a hora de reclamar da toalha na cama, uma coisa que você fez há 3 anos atrás. Já estamos sobrecarregados de sofrimentos e de pânico. Olhe para ele não como alguém que tem que te salvar, te curar, te proteger, mas como alguém que está junto de você. E cuidar do outro é também cuidar de você. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora um pouquinho do isolamento social. O que ele causa em toda a população, em nossa vida diária? O aumento de consumo de produtos descartáveis. Nós tivemos a semana passada o Dia Mundial do Meio Ambiente. E uma preocupação que se tem nesse Dia Mundial é justamente com a questão da contaminação. Por quê? Nesse momento de isolamento social, de pandemia, principalmente aqui no Brasil, nós voltamos a consumir materiais plásticos. E o número de embalagens com o serviço de entrega tem sido bastante alto. Isto, inclusive, fez com que a coleta de lixo reciclável tivesse um aumento de 25% a 30%, isso de acordo com a informação da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e também de Resíduos Especiais. Só o consumo consciente pode diminuir o impacto que teremos e que estamos tendo por causa do Covid-19 sobre o meio ambiente. Porque agora nem tudo que nós estamos utilizando pode ser reaproveitado em nosso dia a dia ou reutilizados. Máscaras, luvas também não podem ir para o lixo reciclável. E aí? Vamos ver o complemento desta informação para entendermos o que devemos fazer. O Dia Mundial do Meio Ambiente. O medo da contaminação trouxe de volta os materiais plásticos. O isolamento aumentou as entregas com mais embalagens circulando, mas o consumo consciente pode sim diminuir o impacto da Covid sobre o meio ambiente. Ainda mais agora, que nem tudo pode ser reaproveitado. Veja na reportagem. Esta cooperativa em Cotia, na Grande São Paulo, coleta e envia para a indústria de reciclagem cerca de 180 toneladas de descartáveis por mês. No período da pandemia, aumentou para 230 toneladas, quase 30% a mais de resíduos. O aumento é compatível com o que relatam empresas de reciclagem em todo o Brasil. A proporção de embalagens plásticas e de papel recolhidos das casas
também cresceu. Houve o aumento realmente desses tipos de produtos. Muitas empresas de alimentos, restaurantes, aquilo que era um pedacinho do negócio delas, né, que era delivery, teve que ser o todo, na verdade, agora. A pandemia trouxe novos resíduos para o lixo doméstico. As máscaras e as luvas de proteção, que não podem ser descartadas junto com o lixo reciclável. E quem testar positivo para o coronavírus não deve separar nenhum lixo para reciclagem. Essas são atitudes importantes para proteger a saúde de quem trabalha na separação do lixo reciclável, que é feita manualmente. A gente acaba acompanhando o material que chega e sempre o pessoal da separação acaba encontrando luva e máscara. E aí a gente se coloca no lugar do outro, porque assim, eu estou em casa, eu estou me protegendo, mas e o que está trabalhando? E a pessoa, né, o cooperado que está aqui na cooperativa e que está recebendo esse material? Máscaras e luvas usadas não podem ir para o lixo reciclável. O ideal é separar para que haja uma coleta especial, seja das prefeituras ou de empresas especializadas. Mas como isso nem sempre é possível, há atenção redobrada para as casas onde moram pessoas com suspeita ou diagnóstico confirmado da Covid-19. Nesses casos, o lixo reciclável deve ser descartado com o lixo comum em um saco duplo com até 2/3 da capacidade e fechado com um nó. Luvas e máscaras devem ser jogadas dentro de um outro saco antes de irem para o lixo comum. Você vê muitas pessoas carentes hoje nas ruas, não é verdade? E aí? Quando chega na hora da alimentação, diante do isolamento, muitas entidades e até organizações religiosas promoveram distribuição de alimentos, né? Inclusive, em algumas regiões, como aqui em São Paulo, nós temos aí um local público em que com R$1 a pessoa se alimenta e assim por diante. Mas, para ajudar e incentivar a doação de alimentos, o Senado aprovou uma proposta que incentiva a doação de alimentos a justamente as pessoas carentes. Porém, pessoas, proprietários de restaurantes e outros meios, tinham uma preocupação de que, às vezes, ao servir um alimento, a pessoa, além de se alimentar, e existia alguns de má fé, que poderiam processar aquele empresário, alegando que a comida tinha N coisas, né? Mas veja agora. O Senado aprovou o projeto que incentiva as empresas que produzem refeições prontas para o consumo a doar os excedentes para pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade, de acordo com a lei APL 1194 de 2020. A proposta é de autoria do senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas, e foi aprovada pela Câmara dos Deputados, voltou para reexame do Senado, inclusive, né, depois de ter sido modificada. O relator do Senado, Jaime Campos, também do DEM do Mato Grosso, rejeitou alguns pontos alterados pelos deputados. A matéria, inclusive, foi a sanção. Mas observe que nesta matéria tem alguns detalhes que isentam, a partir que você entregou a doação do alimento, aquela pessoa carente, a pessoa que está doando desta responsabilidade. Mas vamos observar na matéria. O projeto incentiva empresas fabricantes de refeições prontas para o consumo a doarem os excedentes para pessoas em situação de vulnerabilidade. O texto diz que a responsabilidade do doador se encerra no momento que entrega o alimento para o intermediário, ou no caso de doação direta, para o beneficiário final. A proposta já havia sido aprovada no mês de abril pelo Senado, mas passou por modificações na Câmara dos Deputados. Com relação às modificações promovidas pelo substitutivo da Câmara dos Deputados do PL 1194 de 2020, cabe-nos inicialmente ponderar que permitir a responsabilização de doadores de alimentos por mera culpa reduz significativamente o efeito prático da futura lei, quando o seu objetivo é incentivar a doação de alimentos, uma vez que a possibilidade de responsabilização subjetiva aumenta bastante o risco de demandas judiciais para doadores, havendo, inclusive, o risco de inversão do ônus da prova, como faculta o parágrafo 1º do artigo 373 do Código do Processo Civil. Sobre o posicionamento da Câmara de Deputados, com a devida vênia, entendemos que não há vício de injuridicidade, ou mesmo óbice à exclusão da responsabilidade subjetiva
em casos específicos pela via legislativa ordinária. Quando a esse aspecto, cabe registrar que o Código Civil já prevê hipótese de exclusão de responsabilidade civil decorrente de culpa, como é o caso da regra do artigo 392 daquele diploma, ao estabelecer que nos contratos benefícios responde por dolo a quem o contrato não favorece. No que tange o artigo 6º, que estende a possibilidade de doação de alimento a cães e gatos, embora concordemos com os argumentos carreados pelo autor da respectiva emenda, entendemos que a redação do dispositivo poderia ser mais ampla e abordar a destinação também para outras espécies de animais domésticos e produtos alimentícios, cujo aproveitamento para fins de alimentação humana já esteja inviabilizado. Não sendo possível, contudo, promover adaptações na ideia proposta, por meio de subemenda nesta fase de tramitação do projeto. Em razão do que dispõe o artigo 285, entendemos que a opção pela rejeição seja a mais adequada. Quanto ao artigo 7, incluído pelo substitutivo, entendemos que, por demandar regulamentação do Poder Executivo, o dispositivo pode criar embaraços imediatos à implementação dos efeitos da futura lei, sendo, portanto, recomendável sua rejeição. Os meus cumprimentos às senhoras e senhores senadores, acrescido dos meus agradecimentos pelos votos que concederam a esse projeto de lei que combate o desperdício de alimentos e, ao mesmo tempo, dá a possibilidade da distribuição, da doação de alimentos para milhares e milhares de famílias alagoanas. Esse projeto tão bem relatado por Sua Excelência o senador Jaime Campos, que vem agora acrescido com a contribuição do PT e da Rede, estendendo à agricultura familiar também essa possibilidade. Enfim, a todos que participaram. Muito bem, queremos lembrar a você que o Palhão, que nos dá o apoio, você participa também fazendo o seu pedido através do WhatsApp, que é o seguinte número que não está aí na propaganda, né? Então é 95265-8256. Você também faz o seu pedido e tem contato direto lá com o Palhão Artesanato aqui no Brás. Não esqueça também do Paulinho Silva, que precisa da sua colaboração e sua ajuda. Você está vendo as informações aí de nosso site, onde você pode fazer o seu pedido de gravação de voz e outros trabalhos adicionais, tá? Lá vai ter um telefone de contato, você vai poder conversar conosco. Caso você queira entrar em contato direto aí conosco, então não esqueça de mandar seu e-mail também para paulosilva58@gmail.com. Vamos falar um pouquinho agora das mulheres, né, que prestam serviços domésticos. Nesse momento de confinamento, você como dona de casa tem aí trabalhado bastante, né? E a maior parte desse serviço doméstico acaba caindo na mão das senhoras donas de casa. E tem se provado que vocês trabalham 2 vezes mais que os homens, quando o assunto são tarefas domésticas. Essas tarefas domésticas, de acordo com o levantamento divulgado pelo IBGE. Vamos comprovar isso. Na casa da Lena e do Rodrigo, as tarefas são compartilhadas igualmente na família. A mãe exige o mesmo dos 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Todos lavam a louça, arrumam a casa e ajudam na faxina. Eu venho de uma geração que era completamente diferente, né? Eu vejo e eu me dei conta, adulta já, dessa diferença, né? De almoços na família e que só as mulheres é que arrumam o almoço, só elas cozinham e só elas lavam a louça. Eu me dei conta disso e pensei, não vou repetir esse tipo de comportamento na minha casa, e realmente a gente não repete. Mas na maioria dos lares brasileiros não é assim. Segundo o estudo divulgado hoje pelo IBGE, no ano passado, as mulheres dedicaram quase o dobro de horas semanais a afazeres domésticos e cuidados de pessoas que os homens. A disparidade começa cedo e no ambiente familiar. As filhas e enteadas têm uma taxa de realização de cuidados com a casa 18,3 pontos percentuais maior do que filhos e enteados.
84,8% delas fizeram tarefas domésticas, contra 66,5% deles. Esta especialista afirma que a igualdade de gênero só vai existir a partir de uma mudança na educação. Não tem uma natureza que diga que eu sou desse jeito. Isso é a socialização. Então vamos enfrentar, quer dizer, tem que enfrentar este problema. Não tem nenhum problema que o menino aprenda a varrer casa, aprenda a limpar bumbum de criança. Isso não tem problema, isso é igual para todo mundo. É uma questão só de socialização. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Agora chegou aquele momento que é o momento do Tribuna Livre. No Tribuna Livre de hoje estaremos abordando o dia 4 de junho, que foi uma quinta-feira. E justamente nesse dia o assunto mais falado foi o dia de combate à violência contra crianças e adolescentes. Sabemos muito bem que hoje educar um filho já não é mais como era antigamente. Talvez nossos pais nos batiam, nos xingavam e etc. Existem leis regulamentando essa situação. Mas de um outro lado, é importante sabermos que o seu direito, você como jovem, adolescente, começa aonde termina o da outra pessoa. E por ser pai e mãe, você deve respeitá-los, porque você está no lar dele. Mas nós como pais, que temos filhos, etc., também temos que ter o critério correto. Não adianta bater, sair espancando e etc. Conversas e disciplina da forma correta podem ajudar. Mas justamente o que falamos inicialmente, no dia de combate à violência contra a criança, nós vemos muitos casos, ou de abandono, ou de violência, ou de maus tratos. E é constante. Existe um número que é o Disque 100. Sabe quantas ligações ele recebeu? 3 milhões de ligações em 2019. Com denúncias de pais, ou tios, ou parentes, que maltratam os seus filhos ou parentes, adolescentes ou crianças. O governo divulgou justamente esse balanço do Disque 100. É um serviço telefônico que recebe, analisa e encaminha as denúncias de violações, nesse caso, violações de direitos humanos. Vamos observar. No total, o Disque 100 recebeu 2.700.000 ligações em 2019. Destas, mais de 159.000 foram ligações para registros de denúncias, um aumento de 15% comparado ao ano anterior. As agressões contra crianças e adolescentes estão no topo da lista, com 55% dos comunicados. A violência contra idosos é a segunda mais registrada, chegando a 30%. O terceiro estão as pessoas com deficiência, com 8% das ligações. As denúncias podem ser feitas pelo telefone, através do número 100, pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil e no site ouvidoria.mdh.gov.br. O serviço funciona 24 horas por dia, inclusive em feriados e nos finais de semana. Tele Brasil Notícias.
você que curte decoração, o Opalhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Opalhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil no Esporte. Fique conosco já no nosso esporte. Hoje é Tele Brasil Esporte no ar. Nós teremos aí muitas informações sobre o período de coronavírus, falando um pouquinho aí também para você. Além dos clubes paulistas, hoje vamos falar da CBF também. E além da CBF, vamos falar de Fórmula 1 aí para você. Até já! Tele Brasil no Esporte. Chegou o nosso momento do quadro jurídico no Tele Brasil Notícias. E no quadro jurídico de hoje, é uma questão bastante básica. Você usa lá um imóvel para morar e ao mesmo tempo tem seu comércio ali. Será que esse imóvel você pode solicitar com o decorrer do tempo o uso capião especial urbano dele? É interessante que esta foi a decisão do STJ, mostrando que o exercício simultâneo de pequena atividade comercial em propriedade, que também é utilizada como residência, não impede o reconhecimento de uso capião especial urbano. Esse foi o entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento justamente a um recurso que aconteceu por parte de dois irmãos. Vamos observar. STJ decide que o uso simultâneo de imóvel para moradia e comércio não impede o uso capião especial urbana. Na ação, dois irmãos alegaram que por mais de 5 anos possuíram de boa-fé um imóvel localizado em Palmas, no Tocantins. Em primeiro grau, o pedido foi julgado parcialmente procedente para reconhecer o direito ao chamado uso capião de forma urbana. Previsto no Código Civil, a uso capião é um direito que um cidadão tem em relação à posse de um bem em decorrência do uso deste por um determinado tempo e de acordo com critérios relacionados na lei. Segundo os irmãos, a propriedade tem mais de 159 metros quadrados e na maior parte funciona uma bicicletaria, onde eles trabalham com a família. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Tocantins. No STJ, o recurso foi julgado pela terceira turma. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, ressaltou que a exclusividade de uso residencial não é requisito expressamente previsto em nenhum dos dispositivos legais e constitucionais que tratam da uso capião especial urbana. Segundo a ministra, o uso misto da área não impede o reconhecimento judicial se a porção utilizada comercialmente é destinada ao sustento do autor da ação e de sua família. Tele Brasil Notícias. Vivemos agora um período bastante frio, né? E como nós dissemos a semana passada, estamos voltando com o nosso quadro de culinária. E nós já até voltamos a informar sobre isso, ou rodamos essa informação anteriormente. A tradicional sopa de cebola. Você lembra disso? Antigamente você ligava a rádio, tinha lá a Rádio Excelsior, né? E tinha lá Restaurante Ceasa e a tradicional sopa de cebola. E é justamente essa receita que hoje nós vamos estar repetindo para você com o cozinheiro, o chefe de cozinha Juliano Braz. Desta vez, ele dá passo a passo desta tradicional receita de cebola, que inclusive é servida no CEAGESP e é uma tradição à parte para você. Vamos acompanhar mais de perto essa dica culinária gostosa para esta época de frio, que vem aí junho, julho, né? São períodos bastante frios. Vamos acompanhar a tradicional sopa de cebola. Olá, meu nome é chefe Juliano Braz, responsável pelos festivais gastronômicos CEAGESP. Toda semana nós temos a grande atração, que é a sopa de cebola do CEAGESP,
que já segue uma tradição de 50 anos, mais 5 sabores diferentes por semana. Ao longo do festival vão ser servidos mais de 60 sabores diferentes. Nós chegamos a consumir 1 tonelada de cebola por semana. O ideal da cebola é cortar e preparar. A cebola ela tem que ser uma cebola de boa qualidade. Aqui nós usamos a cebola A, né, que é uma cebola grande, uma cebola bonita. E uma dica interessante para a cebola é uma faca afiada, por incrível que pareça. E o ingrediente, como nós representamos o Interprosto, o ideal é estar o mais fresco possível. Né? Você quer uma sopa de qualidade, uma comida de qualidade, um produto de qualidade, o ideal é você comprar e preparar, não armazenar por muito tempo essa cebola. Agora vamos começar o primeiro passo da sopa de cebola do Sogesp. Primeiramente nós vamos preparar o caldo de carne, que é a base da sopa de cebola. Aqui nós temos músculo. Aqui vamos dourar primeiramente a carne em um pouco de azeite. Em casa o ideal é dourar essa carne na panela de pressão, né? Se doura essa carne, acrescenta a seleção de vegetais e se deixa cozer em pressão por aproximadamente 1 hora. Aqui no festival nós usamos uma báscula de 250 litros, que esse caldo é preparado em cocção lenta por 16 horas. Na panela de pressão, por 1 hora, vai chegar no resultado próximo ao nosso. Dourou um pouco a carne, adicionou os ingredientes, cenoura, a cebola, alho inteiro, louro, alho poró, salsão, pimenta, que a gente vai dar uma mini salteada, uma puxada para ele liberar todos os aromas, né? Para cozer e extrair aqui todo o sabor desses alimentos. Em seguida a água, sal e agora vamos deixar cozer. Nessa panela eu já tenho o caldo aqui, cozeu por 1 hora, 1 hora e meia, secou, vai dar nesse resultado. Bom, agora a gente vai para a segunda etapa da sopa mais tradicional do inverno paulista, que nós temos margarina, aproximadamente 3 colheres de margarina, 3 colheres de farinha de trigo para 500 gramas de cebola. Derretemos a margarina, em seguida a gente vai colocar a cebola em finas lâminas. É muito importante aqui, ela está laminada fina, só pela cor e pela crocância da cebola, já se sabe que é uma cebola fresca. Vamos esperar um pouquinho, vai uns 10 minutinhos mesmo. Agora chegamos aqui à segunda etapa da nossa sopa, né? Aqui se vê que a cebola ela está bem transparente. Ela já está no ponto certo agora de adicionar o restante dos ingredientes. Agora devagar a gente vai adicionar a farinha de trigo. Importante ir mexendo aos poucos para que ela não empelote. Agora aos poucos nós vamos adicionar o caldo de carne. É bem importante adicionando esse caldo aos poucos e que o caldo esteja quente também. Agora a gente está chegando num ponto em que a gente está amolecendo o creme. Agora a gente chega no final da receita. Vamos retificar o sal, né? Um pouquinho mais de sal. E ela está pronta. Aqui é um creme, né, com a cebola. Para gratinar a nossa sopa, nós adicionamos ela na cumbuca de barro. Pegamos uma fatia de pão italiano, importante afundar o pão, e parmesão ralado. Meia colher de parmesão. Levamos essa cumbuca de sopa num forno pré-aquecido. E de acordo com a temperatura do forno, né? Temperatura não, a potência do forno. Ele vai ficar na faixa de 15 minutos ou até a sopa ficar gratinada.
Brasil Notícias. Fique conosco, já já vem aí Polícia em Ação. Começando então o nosso quadro Tele Brasil Esportes no ar. Notícias do mundo esportivo. E olha, se a bola está há mais de 3 meses parada devido à pandemia do coronavírus, o mercado está aquecido e disputado em prol dos jogadores. No Brasil, um jovem atacante que fez sucesso nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista está nada menos que na mira, e olha, de 2 gigantes do futebol brasileiro, do Sport e do Cruzeiro. O jogador que vem chamando a atenção dos clubes é Júnior Todinho, exatamente, o atacante que foi responsável por marcar 6 gols em 9 partidas pelo Bugre, no estadual, e deixou o time campineiro em maio. Agora procura outro clube, inclusive, para atuar no segundo semestre. O Sport parece como um dos favoritos a contratar mais esse atleta. Vamos agora à nossa segunda notícia de hoje de esporte. Tele Brasil no esporte. A Confederação Brasileira de Futebol, sim, a CBF, anunciou na última segunda-feira agora novas medidas para auxiliar os times da Série A e B do Campeonato Brasileiro em meio ao momento da pandemia do coronavírus. Para os clubes da elite, entre eles o Atlético, será disponibilizada uma linha de crédito no total de 100 milhões de reais a juros zero. Repetindo, 100 milhões de reais a juros zero. Os recursos serão concedidos como garantia aos valores referentes aos contratos de direito de transmissão das competições em prêmios por desempenho que os times têm a receber ainda. Já os clubes da Série B, onde estão América, Cruzeiro, receberão um adiantamento total de 15 milhões de reais. Também a juros zero sobre o valor que tem direito a receber sobre o contrato de direitos de transmissão também. O secretário-geral da CBF, o Walter Feldman, disse que a cessão da linha de crédito envolve direitos de transmissão da TV Globo, detentora dos direitos de exibição dos campeonatos, mas o valor a ser repassado a cada clube ele acabou não divulgando. E com isso, vamos à nossa terceira notícia de esporte de hoje, mas falando agora do que? Fórmula 1. Notícias do mundo esportivo. E justamente a Fórmula 1 pode aumentar números de GPs na Europa, sim, números de grandes prêmios na Europa. Isso aconteceu numa conversa na semana passada, onde foi divulgado pela Fórmula 1 a primeira parte do calendário para a temporada 2020, com 8 grandes prêmios acontecendo em 6 países, todos na Europa. No momento, a categoria analisa o que pode ser feito no resto do ano com as provas em outros continentes, mas, segundo Ross Brown, as visitas da categoria ao velho continente podem não ficar restritos às corridas já anunciadas, caso isso seja necessário. Em entrevista ao site Race Fans, o diretor esportivo de Fórmula 1, inclusive o Ross Brown, afirmou que a prioridade no momento é garantir a realização de provas fora da Europa ainda esse ano, mas não descartou fazer mais grandes prêmios por lá, se necessário for. E com essa notícia, o nosso Tele Brasil Esportes no Ar, com muitas informações, vai ficando por aqui e volta a semana que vem. Até lá! Tele Brasil no esporte. Tele Brasil Notícias.
você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Polícia em ação. Começando então o nosso quadro Polícia em Ação de hoje, nosso assunto, nós teremos aqui roubos de carretas, teremos também aí um outro aspecto bastante importante em nosso Polícia em Ação de hoje, recuperação de janelas que foram furtadas e mais ainda, varal solidário que acontece para a população. Polícia em Ação. Vamos começar então com o primeiro caso de hoje que foi nos enviado aí através da equipe TOR, que atua, é o policial militar rodoviário que atua na região da Anchieta, rodovia Imigrantes. Nosso abraço ao Gladson, que sempre nos acompanha e nos auxilia nessas informações. 3 suspeitos foram presos em flagrante por roubar caminhão e ainda fazerem o motorista refém na rodovia Anchieta, em Cubatão, na última madrugada da terça-feira, dia 9. Isso segundo informações da Polícia Rodoviária, a prisão aconteceu por volta das 5 horas da manhã, no quilômetro 43, na pista sentido São Paulo. A vítima, que se encontrava no caminhão, foi resgatada sem ferimentos. Vamos descrever o que aconteceu. A equipe do Tático Operacional Rodoviário, TOR, realizava a operação de alerta caminhoneiro que está acontecendo, para justamente combater o roubo de veículos de carga. Quando notou um caminhão azul que passou direto pela balança, que é localizada ali no quilômetro 54 da Anchieta, sem fazer aquela parada obrigatória. A situação chamou a atenção dos policiais e, segundo o cabo Pedrosa, da Polícia Rodoviária, eles olharam para o veículo e perceberam que uma das janelas daquele caminhão estava quebrada. Isso levantou a suspeita de que o caminhão realmente poderia ser roubado. Foram acompanhar ali o veículo e, no meio da serra, perceberam que outra carreta fez o retorno no quilômetro 44, o que não é normal. Então a equipe foi dividida e seguiram os 2 caminhões, até que realizaram as abordagens. O motorista e o passageiro do caminhão azul foram abordados na rodovia Anchieta e confirmaram que se tratava de um roubo. 2 criminosos estavam no veículo que carregava 30 toneladas de açúcar, além do motorista do caminhão que estava sendo ali mantido como refém. Suspeitos foram detidos no local e o motorista do caminhão foi resgatado do sequestro sem lesões. Em seguida, os policiais abordaram um caminhão prata e acabaram prendendo o terceiro suspeito também de roubo de carga e do caminhão. E a polícia descobriu que o veículo teria sido usado pelos criminosos para chegar até o caminhão azul no quilômetro 56 da pista sul da rodovia em Santos, no litoral de São Paulo. O sistema de monitoramento também flagrou o motorista em alta velocidade. O caminhão prata era produto de roubo realizado na cidade de Diadema em 2015. Inclusive, ocorrência essa atendida pelo 1º Distrito Policial da cidade de Cubatão, onde segue com investigações, e a gente parabeniza o Grupo TOR, ali da Baixada Santista, pela sua atuação e firmeza em combater os roubos de cargas e também de veículos de carga. Vamos agora ao nosso segundo caso de hoje. Polícia em Ação. O segundo caso tem a ver aí com roubos de janelas, que foram furtadas de uma residência em construção. Tudo isso aconteceu na segunda-feira, dia 8 de junho.
Os policiais militares da 2ª Companhia do 8º Batalhão Policial Militar Metropolitano, durante o patrulhamento, acabaram vendo ali um indivíduo em atitude bastante suspeita, porque ele estava empurrando um carrinho de supermercado com janelas de alumínio. E aí, foram até ele, realizaram ali uma abordagem e perguntaram, indagando a pessoa a respeito das janelas. E no vai e vem do interrogatório, a pessoa acabou confessando à equipe que roubou aquele portão de um condomínio de casas em construção, da onde a pessoa subtraiu 3 janelas, exatamente. E diante deste verdadeiro acontecimento de confissão e com a prova do roubo, o infrator foi conduzido ao 31º Distrito Policial, onde permanece ali à disposição da Justiça. Mais uma ocorrência bem atendida pela Polícia Militar de São Paulo, através de toda a sua força pública de ação enérgica contra o crime. Também merece os nossos cumprimentos e respeito por essa atuação. E vamos agora ao nosso terceiro caso de hoje. Polícia em ação. O nosso terceiro caso de hoje é um pouquinho diferente. Lembrando que você está no Polícia em Ação. Você já ouviu falar do Varal Solidário? Ele aconteceu no dia 6. Os policiais militares do 17º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizaram esta ação. É uma ação solidária, junto com alguns parceiros na Estância Santa Clara, em imediações no município de São José do Rio Preto. Essa ação, inclusive, é denominada Varal Solidário e distribui roupas arrecadadas às pessoas carentes daquela periferia. E aqui está registrado mais uma ação que merece nosso cumprimento a esses policiais militares e a toda a força de policiais que atuam não só em procurar ajudar a população no combate ao crime, mas também de realizar ações para que o cidadão se sinta acolhido e protegido pela Polícia Militar. E com este último caso, o nosso quadro Polícia em Ação de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, o crime não compensa, por isso, haja como um bom cidadão. Polícia em Ação. Tele Brasil Notícias. Esse foi o nosso Tele Brasil Notícias de hoje. Eu espero que você tenha gostado da nossa programação e esteja acompanhando constantemente as informações, lembrando que aquilo que é apresentado aqui fica disponível também no YouTube. Você digitando Tele Brasil Notícias, você vai encontrar o vídeo com essas informações também. Quero agradecer a sua audiência, você aqui de São Paulo, você de outros estados e você também fora do nosso país que acompanha através da internet a nossa TV com a programação do nosso Telejornal Brasil. Em notícias para você. Destacando as informações do dia a dia, sempre na medida certa. Vivemos um momento de pandemia aqui no Brasil e em outros países também. Alguns da população, comércios, empresas estão voltando ao seu ciclo pré-normal. Mas a população tem que ter uma consciência de que todo cuidado com a saúde a partir de agora é muito importante. A pandemia nos ensina que os velhos hábitos de se lavar a mão, ter-se higiene, proteger-se ao espirrar, tomar cuidado com certas ações, são importantes para garantir que uma pequena bactéria, um micróbio, não venha afetar a nossa vida e até tirar essa vida do convívio social. E lembrando, não esqueça,
Muitos casais, no isolamento social, começaram a ver situações de separação. Mas procure, antes de tomar uma decisão séria dessa, refletir sobre seus filhos, sobre sua casa, sua família, e confiar principalmente em Deus. Porque nós não somos nada. Nós não sabemos nem prever o dia de amanhã. Somente Deus pode fazer isso por nós. E é justamente com esta confiança que nós hoje nos despedimos, voltando na semana que vem. Até lá!